O Negra Palavra é um espetáculo que eu assino a direção musical, né? E a percussão corporal. Então, é uma música muito construída no corpo dos atores, né? A gente construiu a musicalidade toda da peça basicamente com a percussão corporal e as vozes deles, né? Então, a gente se pegou muito pelas palavras do Solano Trindade, né? E como que essa musicalidade poderia surgir, né? Da percussão no corpo dos atores, como que eles poderiam sentindo isso. Foi um processo muito gostoso, assim. A gente teve cerca de 4 meses assim de processo, de oficina, para eles irem pegando essa ideia dessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu já trago há um tempo, assim. E aí o resultado é uma música toda construída com os corpos dos atores e com as vozes. Então, eu sou um cara que venho da música, assim, totalmente, né? Mas em 2015 eu caí no teatro, assim, no teatro musical. E comecei a fazer muito teatro musical. E em 2018 eu criei uma companhia com a Carmen Luz, que é minha parceiraça, que é a Orquestra de Pretos Novos. E nessa companhia eu comecei a desenvolver mais isso, que é uma pesquisa que eu já tinha, uma coisa que eu sempre gostei, assim, desde meu estudo de música da adolescência, assim, que é essa pesquisa da percussão corporal, né? De usar o corpo para fazer música. Né? E no teatro eu achei que isso encaixou perfeitamente, né? Você usar o corpo dos atores ali, dos personagens, para descobrir uma musicalidade daí. E agora vocês estão rodando o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, se tudo der certo, vamos para Angola também, né? Você fala um pouquinho sobre a vaquinha, né, que tá rolando. Tá rolando uma contribuição aí da galera pra gente ir pra Angola no Festeca, mas foi um convite incrível assim de participar de um festival internacional em Angola, né, em Luanda, e a gente está se esforçando para poder estar lá, né, trocando com outras companhias, com outros grupos, com outros espetáculos e poder apresentar o Solano Trindade pro mundo, né? A gente tem três negras palavras diferentes, né? Uma pré, uma pandêmica e uma pós-pandemia. E eu queria que você falasse tanto na sua visão como ator, quanto na sua visão como diretor, sobre essas três montagens e como que isso vai afetando todo o elenco, né? Eu assino a direção dos atores no Negra Palavra e acho que pensar esse período pandêmico, né, que foi o período que a gente teve que entender o que que era interpretar para uma câmera, né, entender o que que a gente conseguia trazer de teatralidade na interpretação e como um todo, né, mas no meu caso, no que me compete na interpretação, que fizesse sentido naquele quadro, num quadro muito pequeno dentro da sua casa, que fizesse as pessoas que estavam dentro da sua casa sentirem. E posso dizer, pelo retorno que a gente teve do público, que a gente conseguiu. A gente teve muita resposta, assim, me senti no teatro, vocês me emocionaram como se eu estivesse no teatro. Muita gente também dizendo, quero ver presencialmente. É, e acho que quando a gente sai dessa caixinha muito pequena e volta para o encontro, a gente retoma o que a gente construiu durante o processo de ensaio e construção do espetáculo, que é um espetáculo com muito chão, né? Tem percussão corporal, né? Assinada pelo André Moato. Então é um espetáculo muito físico, né? Nos desenhos de cena, na direção de movimentos também do Orlando, mas a gente consegue trazer essa inteireza que foi necessária para a gente construir essas cenas para essa tela, para essa caixinha muito pequena. Né? Então, quando a gente volta para o palco, a gente volta com uma sede do que nos faltava quando a gente tinha, né, esse limite da tela. Como que você percebe a ligação dos atores, né, do elenco com o Solano Trindade, essa descoberta, né, do artista? Eu acho que é extremamente potente, né? A gente tá nesse palco, repetindo as palavras do Solano, sabendo a época que ele escreveu e percebendo o quanto é atual, principalmente as poesias políticas, infelizmente, são muito atuais, mas também a forma como um homem negro já naquela época falava de amor, que para mim, né, na minha opinião, é o que mais me toca, né? A forma como esse cara fala de amor. Isso está no espetáculo também, né? Tem um trecho grande que a gente se debruça sobre as poesias dele de amor. Eu acho que é edificante, se fosse usar uma palavra que tentasse dar conta do que é, assim, né? Eu acho que a gente se abrir para conseguir deixar a poesia do Solano, a obra do Solano passar pela gente, a cada dia, a cada apresentação, ou quando eu assisto da plateia, ou quando eu faço, a gente fica maior, a gente fica mais complexo no melhor sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as propostas de direção de arte que são trazidas para pé. Sim. Bom, a gente começou o processo em 2019, né? Eu fazia parte da oficina do Coletivo Preto, a Nova Visão, e de onde saiu a maior parte do elenco, né? E só que eu já desenvolvi meu trabalho como cenógrafo, figurinista, e aí na época me convidaram para assumir esse lugar da direção de arte.
E aí a gente começou uma pesquisa. No início eu fui muito para a linha do maracatu, das cores do maracatu, porque é uma, né, tem uma presença muito forte dessa referência, tanto na poesia quanto na construção estética do espetáculo. Mas depois a gente foi entendendo, aí tivemos um percurso, né, de entender se teríamos uma cenografia presente, o que que seria, né, esse desenho possível para a cena. E até que a gente chegou num lugar de limpeza do palco, porque a própria palavra do Solano ela é muito imagética, então a ideia foi deixar que as palavras preenchessem esse espaço e o corpo dos atores também. E, e outra coisa que aconteceu em relação ao figurino foi o entendimento de que a gente não queria trazer algo alegórico, né? Um figurino que fosse alegórico, mas algo que aproximasse mais do universo dos próprios atores, dos corpos das pessoas que estão em cena falando as palavras de Solano, porque todos somos Solano, mas todos somos nós mesmos em cena, né? Trazendo essas palavras. E e aí, essa cartela que a gente chegou, dos tons mais claros, né? Foi muito nesse lugar da luz mesmo do espetáculo, mesmo, de trazer um contraste por esse fundo, né? Que geralmente é caixa preta que a gente faz, já fizemos em outros espaços, mas partimos um pouco para essa escolha dos tons mais claros, off-white, Eu jurava branco. que tinha alguma relação com a capoeira. Também, né, busca um pouco desse universo nosso, das roupas de axé. É até um caminho que às vezes a gente acha que é meio fácil, né? Peças de gente preta, vamos botar todo mundo de branco, porque, enfim, mas não foi por essa razão. Foi mais nesse sentido da gente deixar um figurino mais neutro também. Também na mesma ideia de não ter uma cenografia, de deixar um figurino que tivesse personalidade, que se aproximasse dos atores, das atrizes, mas que pudesse ser neutro também para que as palavras de Solano, a poesia dele, falasse mais alto. Uma coisa que eu percebo quando vocês falam sobre o processo da peça é que ela é sempre falada no plural, né? A gente consegue perceber que foi um processo bem horizontal, né? Sim, Foi um sim. processo que teve uma troca muito tanto da direção quanto do elenco, né? Sim, e para mim foi muito interessante esse primeiro processo, porque foi o primeiro espetáculo que eu fiz com uma equipe majoritariamente negra. E o acolhimento das propostas que eu vinha trazendo, e até um entendimento de que a gente poderia crescer, desenvolver, mudar, repensar, né, transformar o espetáculo ao longo desse tempo que a gente está fazendo a peça, né? Foi uma coisa nova para mim. Então, esse lugar da horizontalidade, desse respeito pelo trabalho também, de te ouvir, de não, acho que não é por aqui, de descobrir esses caminhos juntos, isso de fato é um ouro que tem nesse projeto, né? Assim, acho que são poucas as experiências que eu tenho que permite que seja assim, dessa forma. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do seu encontro com o Solano, um pouco como é que é fazer parte disso tudo, né? O meu encontro com o Solano Trindade foi junto com o meu padrinho. Meu padrinho ele chama Lázaro Trindade, chamava, né? Ele estava no aluno, graças a Deus, ele descansou. E ele apresentou para mim em 2005 as coisas de Solano, porque o meu padrinho é de São Paulo. E aí ele falou, eu já fui no encontro com o Solano, porque Solano, ele saiu de Duque de Caxias e foi para a cidade de Embu. E aí, o movimento que ele fez junto com a Abdias e tal, a cidade trocou de nome, virou Embu das Artes. E meu padrinho visitava, né, porque ele fazia poesias com pessoas comuns, né, pessoas que era feirante, que era empregada doméstica. Então ele fez um grande teatro popular em Embu das Artes. E aí eu encontrei esse grupo, foi em 2019, eu era do Coletivo Preto, do Núcleo Nova Visão, e eu fui convidado pelo Dreyson e pelo Orlando para fazer parte do espetáculo de Solano Trindade. E para mim isso tem uma importância porque eu passei a minha vida inteira em escola pública e nunca vi as coisas de Solano, né? E eu fui conhecer a poesia de Solano em 2019, já com uma idade que a gente chama de avançada, né? Já conheci Solano com 39 anos. Então, assim, foi marcante para mim e, ao mesmo tempo, chocante, porque ele é o poeta do povo, né? Só que a poesia dele não está chegando ao povo dele. Então, acho que a nossa intenção, né, como artista, é que as poesias de Solano cheguem até o público, até o povo dele, que sempre citam nas poesias dele. Eu sei que esse rostinho aqui vocês já viram várias vezes na CUT, mas ele também faz parte do elenco
de Negra Palavra. É um musicista maravilhoso e eu gostaria de aproveitar para te perguntar sobre a inserção dos instrumentos na peça, né? A gente vê como que ocorre de uma forma bem oral e de uma comunicação com a plateia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção. Sim, eu acho que essa construção começa no corpo, entender o corpo, né? A gente tem a Negra Palavra e ritmo, né? Entender o corpo como instrumento de percussão e entender o tambor, propriamente dito ali, materializado, todo mundo vendo, assim como nossos corpos, como instrumentos também, né? E assim, tem muitas semelhanças, muitas coisas que diferem por ser um couro, por ser uma pele, enfim, mas eu acho que a construção vem desse lugar do corpo-tambor, tambor-corpo, e é isso. Gostaria que você falasse pra gente um pouquinho do seu encontro com o Solano e como é que é fazer parte desse elenco. Olha, meu encontro com o Solano foi para poder fazer esse espetáculo. Eu conheci o Solano assim como o Tom, né, que é esse nosso grande farol, a travessa que tem guiado os nossos caminhos. Eu conheci o Solano para fazer o espetáculo. Então, desde então, ele entrou na minha vida de uma forma arrebatadora. Assim, eu pratico o Solano, sabe, na minha vida do dia. Então, um poeta está comigo, está as causas que ele defendeu, o que ele fazia como arte, como cultura popular. E eu fico feliz de poder dar seguimento no pensamento dele, que é pesquisar na fonte da origem e devolver ao povo em forma de arte. Ter hoje o privilégio de poder estar numa peça como Negra Palavra, de dar luz à voz de Solano, isso é viver Solano mesmo. Então, a melhoria está aí, já está forte. Tiago, para finalizar, eu achei que você falou tão bem ali sobre benfeitoria. Eu queria que você falasse melhor para a gente qual é o processo. Então, a benfeitoria é a nossa campanha que vai levar a gente para Luanda, Angola. A gente está acreditando muito. A gente precisa bater essa meta aí. Então, a gente quer que as pessoas engajem, espalhem acima de doação, porque é isso, a gente acredita muito que esse dinheiro vai vir de quem pode doar. Então, a gente está num país que está com a economia tentada, tudo bagunçada, então, caso o povo voltou a passar fome. Então, a gente não está, a gente sabe que quem contribui com a gente está apertado também, mas mesmo assim a galera sabe dividir, tem aderido à campanha. Então é isso, vai lá na benfeitoria, Conexão Luanda, Negra Palavra, compartilha, doa, quantos puder, se puder, se não der para doar, deixa as pessoas saberem espalhar. Rodrigo Átila, que também faz parte da ficha técnica de Negra Palavra, e eu tô falando para vocês que só tem gente pesada nesse time, e agora também como um complexo, né? Também como esse lugar de que não é só uma peça. Não é uma peça. A gente se uniu em 2018, 2019 para fazer a peça. E aí veio a pandemia, a gente se uniu mais ainda, fizemos a peça online, ganhamos prêmio na PTR. Foi o desejo de criar mais. Criamos um segundo projeto, que é um projeto mais comédia. E a gente junto funciona. Somos um coletivo, somos o que somos. E a complexidade dos indivíduos, a complexidade da singularidade, da vida, de cada um, um dia o eu fala assim, nós somos complexos. Somos complexos. E ficou complexo, Negra Palavra. Tá assim. E é isso, assim. E é o entendimento, a gente entender as dificuldades, a gente acolher. Eu vou te falar uma coisa que é um coletivo forte, um complexo forte, é feito de indivíduos fortes. E é um lugar que a gente trabalha, tem trabalhado para o indivíduo cuidar do coletivo e o coletivo cuidar do indivíduo. E estamos em busca sempre disso. E esse é o complexo Negra Palavra. Bonito, né? Ai. Deu um negócio de um ciclo aqui, né? É isso. Obrigada. Nada. Eudes Veloso é o diretor de produção deste espetáculo, a pessoa que resolve os problemas, resolve os BOs. Ou cria mais, né? Ou cria mais, até porque ele é ator também, né, gente? Inclusive, como é que você consegue atuar e produzir um espetáculo ao mesmo tempo? Olha, com muita paixão, porque eu acho que o teatro, principalmente hoje em dia, a gente não dá mais para ser... Você tem que ser um artista multifacetado mesmo. Tem que abrir seu leque. Não dá só para atuar, tem que produzir. Eu já trabalhei com luz, já trabalhei com cenografia, já trabalhei com contra-regragem. Já fiz de tudo no teatro. Eu amo o teatro. Então, acho que, na verdade, o teatro me faz eu ter condições de ser ator e ser produtor. Do mesmo espetáculo. Do mesmo espetáculo, só com muita paixão mesmo. E dando muito trabalho para os diretores.
Na verdade, o Negra Palavra ele está tendo uma trajetória muito bonita. Eu acho que foi um espetáculo que ele foi feito com muito afeto, foi feito horizontalmente, com muitas opiniões, com muita disponibilidade, muita vontade de todo mundo. Então, eu acho que unindo isso a uma qualidade teatral que a Companhia de Teatro Íntimo e o Coletivo Preto trouxeram, eu acho que a gente tinha todos os ingredientes para fazer um bom espetáculo. Eu acho que o teatro está precisando de bons espetáculos. E quanto mais a gente se unir em prol de fazer um bom espetáculo e não de se apresentar, e não de resgatar esse teatro de verdade, eu acho que são esses espetáculos que estão tendo chance hoje. E eu quero que você fale um pouquinho sobre como que você inicia no teatro. Eu sei que você já fala sobre isso no espetáculo e é um dos momentos mais importantes da peça, né? Então, eu iniciei no teatro, na verdade, eu considero que eu estou no teatro há 5 anos. Porque a forma que eu tive de iniciar foi assistindo bastante peça. E no mundo que eu vivia, eu não conseguia ter referências pretas no palco. Então, quando eu comecei a frequentar a Segunda Black, comecei a frequentar outras peças que tinha essa pauta racial, dali foi me dando essa provocação de entender também que o motoboy, o entregador, pode estar no palco também, como qualquer outra pessoa. Então, acho que meu processo de formação foi observando, assim resumindo. O Solano, eu conheci o Solano um pouco antes do espetáculo, de fazer o espetáculo, por conta de estudo, de pesquisa, né? Então, eu descobri o Solano Trindade, assim. Mas eu não me aproximei da obra dele, como o espetáculo me fez aproximar, assim. Eu me aproximei da figura do Solano, né? De quem ele foi, onde ele esteve, o que ele fez, mas a obra dele, acho que o que mais revela o Solano é a obra dele, são as poesias dele. E aí foi através do espetáculo que eu me aproximei das poesias e aí, né, ele vertical, assim, sobre Solano, mas através das poesias, assim, né? Porque essa visão que a gente tem, assim, quando você pesquisa, estuda uma figura e tal, você tem uma visão que é uma visão terceirizada. E quando você tem esse contato com a obra dele, você conhece o Solano, assim, mais íntimo, né? Eu acredito muito, assim, desde quando eu tive contato com o teatro preto, que eu conheci bem, é um objetivo, assim, um sonho de vida que eu tenho, viver ou tentar viver um pouco do que eu tenho de referência do que tem Folha, assim. E é isso que eu desejo para mim, enquanto artista, e para esse complexo, e para o que eu quero fazer na minha vida, assim. Eu não acredito mais no meu trabalho como algo que só entretém as pessoas. Não acredito, assim. E aí, esse lugar que eu me encontro agora, complexo para mim, é o lugar de poder criar e recriar novos lugares também. Lugares que eu realmente acredito, que eu quero, que eu desejo. Acredito muito nisso, assim, a gente precisa criar futuros possíveis. E aí, a Negra Palavra Solano Trindade é um desses futuros possíveis, onde somos pessoas falando de amor, falando de afeto, falando de relação, falando das coisas que nos atravessam, falando também sobre racismo, falando também sobre violência, mas tudo isso de uma forma afetiva que nos envolve, que nos faz, E eu vou fazer para o Renato a pergunta que não quer calar, pessoal. Por que Negra Palavra? Negra Palavra é um projeto que já vem de bastante tempo. Ele nasceu em 2006, quando eu me sentindo branco, extremamente eurocentrizado pela educação, pelos meios de comunicação, por tudo que cerca a gente nesse país, no Ocidente. E também como comunicador público, que trabalha na nossa organização de Cruz, eu percebi que eu precisava buscar outras formas de ver o mundo, precisava ampliar. E eu já queria ser um branco antirracista, não sabia muito bem como, então eu fui estudar. E quando teve a Lei 10.629 de 2013, começaram a surgir alguns cursos de capacitação de professores e de vários profissionais que queriam, né, entender mais sobre cultura negra, sobre África, sobre o que é ser afro-brasileiro. E aí eu fui estudar e tive o privilégio de ser aluno de Conceição Evaristo, de Ney Lopes, de Luana Pereira de Carvalho, de uma série de professores e professoras que me mostraram como realmente eu estava sempre
imerso no mundo branco, eurocentrizado e privilegiado. E aí eu comecei com isso a entender qual era o percurso que eu tinha que fazer, tanto como comunicador quanto homem de teatro, para ser realmente um branco antirracista na prática. Eu gosto de ser racista, eu sou ser antirracista. E aí o projeto Negra Palavra vem porque eu já trabalhava com poema em cena, que é uma forma de trazer poetas e seus poemas para o teatro, sem que seja uma declamação, sem que seja recitar, né? Trazer uma palavra mesmo, dita como se fosse uma dramaturgia, dizer o poema. E aí eu já tinha feito trabalho com poetas brancos e achei que precisava trabalhar a partir do contato direto com a Conceição Evaristo, tanto com textos dela quanto com textos do Solano. E tanto que Negra Palavra se dividia no início Negra Palavra Conceição Evaristo, Negra Palavra Solano Trindade. O Negra Palavra Conceição Evaristo acabou se transformando no Missa Negra Voz, que é um trabalho que eu dirigi com Tatiana de Lúcio, uma grande pessoa e artista, e que acabou sendo online por causa da pandemia. E o Negra Palavra Solano Trindade, como estreou antes, a própria Conceição disse, não, o Solano veio antes, ele estreia. Como estreou antes, ele teve já uma trajetória presencial pré-pandemia e agora continua pós-pandemia. Então, o Negra Palavra vem daí, vem dessa compreensão de que se há privilégios, os privilégios precisam ser colocados na mesa e a gente, que é branco, precisa sair da frente, precisa ocupar espaços, porque a gente ocupa espaços demais e a gente acaba ocupando espaços que são nossos por causa dos privilégios, das injustiças que vem acontecendo nesse país desde 1500. Por falar em desafios que aparecem, eu quero que você me fale o que você pensa dos próximos anos. É complexo e do Negra Palavra. Então, a gente tem um projeto aí sendo gestado com muito carinho. Eu venho de uma experiência de dirigir uma outra companhia que já tem 17 anos. E eu aprendi nesses 17 anos que o tempo é senhor de tudo. Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar, a gente tem que propor. Mas você vê, o Negra Palavra Solano Trindade começou a ser gestado em 2006, em 2019. Né? Então, a gente, à medida que vai fazendo, eu sempre digo que a gente tem 3 caminhos. O caminho que é cuidar desse espetáculo que está em cartaz, o caminho de fazer um treinamento permanente para os atores e o caminho de pensar os novos trabalhos. Isso tudo tem que andar junto. Claro que é difícil, por causa do tempo, por causa das agendas, por causa das dificuldades financeiras, por causa das vidas, mas uma das minhas missões é essa, é tentar fazer com que a gente consiga trilhar esses 3 caminhos concomitantemente, né, para que o espetáculo siga, espero que siga muito, muito tempo, mas que a gente não deixe de treinar os atores para que os próximos trabalhos possam acontecer.